Interessante que quando eu casei, não queria ter filhos. E exatamente pelo histórico da família. Sou de uma família nordestina. Olha, nordestina. Sou baiana e A senhora nasceu na Bahia. Na Bahia? Isso, na cidade de Itabuna. E por tudo que eu vi, eu pensei, não quero filhos. Porque a situação que eu presenciei não era agradável. Uhum. E antes de casar, falei para o meu marido, eu não vou querer ter filhos. Eu disse, por mim não tem problema, porque eu já tenho 2. Ele veio de um casamento. Mas aí, no 6º mês do casamento, eu já Engravidou. queria ter. Queria ter. O engravidar foi uma sequência maravilhosa, porque aí não conseguia. E eu falei para ele, vá fazer o espermograma. Porque, quem sabe, os seus envelheceram. Porque não vinha rápido. Não vinha rápido. Mas era imediatismo meu. Eu queria que viesse. Ele falou, não preciso fazer. Eu já tenho 2. Mas ele foi e fez. E na segunda vez que ele ia fazer, eu já estava grávida. Olha. Impressionante. E aí veio esse menino lindo. Essa gravidez foi lá na Bahia? Lá em São Paulo. Ah, já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Eu casei em São Paulo, em 89. Ah, já casou em São Paulo. É. E aí veio Israel. Veio Israel. Maravilhoso. Quando ele nasceu, a enfermeira pegou ele no colo e andou o andar todinho do hospital. Que menino lindo! Apresentou para todo o andar. Nasceu ali no Hospital Paulistano, na Vieira de Carvalho. E aí foi minha alegria. O Israel tá ouvindo aí? Que menino lindo! As enfermeiras ficaram encantadas. E aí o médico falou, não sei a quem puxou. Que o meu marido, ele falou, seu marido, você e essa criança linda. Falei, presente de Deus. Olha, e ele nasceu, como que ele nasceu? Ele tinha cabelo, nasceu carequinha, a senhora lembra como é que ele nasceu? Cabeludo, vermelhinho, nasceu uma graça, lindo. E aí, parece com seus netos, assim? O que a senhora acha, assim? A Cecília. A Cecília? A Cecília, a cara dele. Quando ela nasceu, lembra o pai. Lembra. Mesmo agora, a gente presta atenção no rosto dela, parece muito com o pai. Os outros 2 nem tanto, mas a Cecília. Aí depois dele, eu falei, não quero mais. Chega, porque eu tive que ter um acompanhamento semanal, porque foi uma gravidez de risco. Eu estava com 38 e o médico falou, mas você não fique preocupada com a sua gestação, porque eu estou acompanhando uma jovem de 23 anos que está com problema. A senhora tem essa idade, mas idade não é referência nenhuma para ter uma gestação com problemas. Aí foi semanalmente acompanhado. Aí ele nasceu em 90. Quer dizer, quando ele nasceu, eu fiz 39 anos. Eu sou de 51. Entende? Foi impressionante. E quando ele nasceu, o médico que tirou, porque foi cesariana programada, tirou cantando francês. Uma música lá em francês. Por isso que ele é assim, desse jeito. Por isso que ele é meio artista, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Sim. Mãe, eu conheço a história, mas as pessoas que estão assistindo não conhecem, né? Queria que a senhora contasse um pouquinho, né? As nossas raízes, onde a senhora nasceu, como é que foi, conta a ida para São Paulo, como é que foi o casamento e depois até chegar em mim, pode ser um resumo, né? Igual a dona Fátima fez. Pois é. Eu sou do interior, né? Nasci no interior, perto de Cajati. Eu nasci, minha mãe teve em casa, foi parto em casa, porque na época não tinha, a gente morava no sítio, né? E não tinha hospital. Aí foi parto em casa. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E eu
Estudei, né? Era muito longe a escola, mas graças a Deus eu estudei, né? Fiz o quarto ano. Na época era quarto ano, né? E depois eu fui para casa, para registro, né? Para casa de uma tia minha para estudar, né? Para terminar, fazer o quarto ano. E depois, mais para frente um pouco, daí eu saí de lá, da casa dela, né? Aí voltei para Cajati, lá no Pouso Alto, né? E trabalhei com uma professora, né? Então, quando a senhora nasceu, foi lá no sítio, bem dizer, em casa. Foi, na parte E a senhora dela em lembra, casa. voltando um pouquinho, quando a senhora era pequena, a senhora lembra? Eu queria que a senhora falasse esses detalhes para as pessoas, que às vezes as pessoas me veem e acham que eu nasci assim, em berço de ouro, né? Às vezes acham que a Gisele é rica, a Gisele não é rica. E assim, eu sempre falo, né, dona Fátima, mãe, que eu sempre tive orgulho, né, das minhas raízes, dos meus avós, né, porque os meus avós, meu avô até hoje ele anda do pé no chão, lá no Capitão Brás, que é no sítio, é zona rural, né, de Cajati, que é o bairro do Capitão Brás, na Estrada das Pedrinhas. Como é que era a casa de vocês? Isso que eu queria que a senhora falasse. Como é que era a casa de vocês? A casa, nossa, era de telha, mas era de assoalho, né? E as paredes eram de terra, né? Pau a pique. Batido, era né? terra batida. Eu não sei explicar como é que era aquilo lá, mas como que eles faziam, eu nem me lembro mais, mas eu lembro que minha mãe passava... Era de barro. Era de barro. Aí passava um negócio lá, uma areia bem fininha, ela misturava a cinza, sabe? Assim, de fogo, né? E aí deixava aquela parede bem lisinha, ficava até branquinha. Tinha aquela que falava taipa, né? O fogão a lenha. Fogão a lenha. Aí pegava a cinza e misturava com barro para dar minha mãe coava. Que seria a massa corrida hoje, é isso? É tipo isso. Ela coava na peneira, né? Numa areia bem fininha e depois passava assim, ficava lisinha a parede. Aí parecia que estava até pintada. E a senhora lembra disso? Lembro, fogo de lenha. Cozinhei muito lá na taipa de fogo de lenha, né? Tanta coisa que fazia na época, né? Era tudo da roça, né? Os alimentos, né? Que meu pai plantava, e o vô, né? e a avó sempre teve plantação, Sim, né? Desde que eu nasci, eles já eram da roça, né? Mas meu pai sempre, graças a Deus, teve de tudo. Ele plantava de tudo. Aí né? a senhora, antes da gente passar para essa parte de estudar e tal, mas teve uma passagem assim que eu me lembro, que eu gostaria que a senhora contasse, que foi a passagem da roça, né? Que a senhora são quantos irmãos? São 4 mulheres e 2 homens. 4, são 6 filhos. 6 filhos. E aí, no caso, tinha aquelas pessoas que eram escolhidas lá para a roça. Como é que era, assim? Todos os filhos iam trabalhar na roça ou não? Não, porque tinham os mais velhos, né? Os mais velhos iam para a roça na época, né? Eu ia para a roça também. E tem uma irmã minha, mais velha do que eu, que ela que ficava em casa, né? Que fazia comida, café para... Aí eu estudava de manhã. A tia Cida era cozinheira. Ela fazia comida e... Cuidava da casa, ajudava a avó a cuidar da casa. Cuidava dos irmãos depois. Mas a avó ficava em casa ou ia para a roça? Não, para a roça. Então a tia Cida ficava responsável pela cozinha, enquanto os avós iam para a roça. Cuidava da casa, cuidava do café, da comida para mandar para a roça e olhava os irmãos... Os mais novos. Novos, E aí a senhora estudava de manhã? Estudava de manhã, depois chegava da escola, aí almoçava, né? E aí já pegava, ela já estava com as comida pronta, né? Aí eu que levava para a roça. E como é que ia essa comida para a roça? Ela tinha marmita? Era potinho? Não tinha marmita, não. Porque na época não existia Tupperware, não, ela né? colocava numa panela, né? Comida, né? Tudo lá, e aí separava prato, talheres, né? E arrumava tudo certinho na sacola, e aí eu punha nas costas, e aí ia para levar na roça, e já ficava trabalhando também. Era tudo, né? Era no arroz, no feijão, no milho, na banana, tudo que se imagina.
assim, de coisa de plantação, de coisa de raiz, tudo minha mãe plantava. Mandioca, tudo. Meu pai fazia farinha, fazia açúcar de cana, fazia melado. Então, a gente estava contando, mascavo. a gente estava lembrando, porque eu sei, porque eu escuto, eles escutava muito eles contarem, né? Que a gente até comentou, a dona Maria de Fátima, ela acompanha todos os podcasts, ela deve ter assistido quando foi o Luiz dos Passos, que a gente falou do tráfico, né? Meu pai que era tem. o beneficiamento da farinha. Tinha. Então, meu avô tinha, eu lembro tudo disso. Meu pai tinha o tráfico de fazer farinha, o negócio de moenda, que chamava, né? De fazer garapa, né? De Para fazer, mas fazer o açúcar mascavo, melado, doce de mamão. Fazia de tudo, né? Da cana lá, né? E depois tinha também o tráfico da farinha. Tinha manjolo de socar arroz na época, que enchia de água e pum, batia. Aí eu lembro que a minha mãe colocava o arroz que tinha o pilão era no chão, né? Bem grandão assim, né? E ela colocava de noitinha. Aí quando era de manhã cedinho ia lá já estava prontinho. Já estava pronto praticamente, né? Aí abanava para tirar o pó do café, né? Porque o café que colhia, né? Que meu pai plantava, né? Tirava a casquinha, socava lá os negocinhos, né? A sementinha para tirar a casca. E depois minha mãe tinha que abanar tudo aquilo lá, né? Aí catava algum que ficava, né? Inteiro. E ajudava muito na época, né? E aí tinha que torrar e depois socava para fazer o pozinho. Depois torrava. E era eu, já quando era grandinha, né? Aí minha mãe ensinava tudo, era tudo no fogo de lenha, né? Levantava de madrugada, meu pai chamava, eu que levantava a primeira, né? Minha irmã ficava um pouquinho mais na cama. Eu tinha que fazer fogo, pôr água para esquentar, fazer café. Aí depois que o café estava pronto, aí eu torrava, quando torrava a primeira fornada lá do café, né? No fogo lá, tinha que torrar com cuidado para não queimar, né? Aí quando eu tirava a primeira fornada, aí eu chamava ela. Aí ela levantava, porque ela ia socando o café no pilão, né? E tinha que peneirar para ficar fininho, né? Nossa, é muito longa a história, né? Interessante. Então, e depois aí eu ia torrando o café, né? Tudo aquilo tanto que a gente tinha que fazer cada vez. Levantava de madrugada. Era às vezes 3h30, 4 horas da manhã. 3h30? Então é por isso que eu agora eu entendo por que eu tenho essa coisa igual um vampiro de trabalhar de madrugada. Olha aí, ó. Tudo era eu acabei descobrindo, eu não sabia disso. Porque era tudo difícil, né? Tinha que fazer fogo, aí colocar lenha, né? Para não apagar o fogo. Então fazia tudo isso. Depois que a gente terminava E não tinha água encanada também. Era tudo água no balde do rio. Aí nós carregava tudo no Carregava rio. na cabeça as latas. Carregava no braço, no balde, e a gente era pequeno. Então, depois que a gente terminava de preparar tudo o café no pozinho, depois ainda tinha que socar mais de 2. Pum, 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 pum. Com a mão do pilão lá, ela de um lado e eu do outro. A gente socava arroz, quatro coisadas daquele pilão lá de arroz, sabe? Aí tinha que socar, aí depois abanava. Meu Deus. E depois colocava no pilão, então socava até ele ficar branquinho. Aí pronto. Quando nós terminava, aí a gente tomava café e eu para a roça. E quando tinha a época da escola, né? Que tinha que ir para aula, mas isso a gente tinha que fazer tudo naquele horário. E a escola era longe, né? Tinha que andar uns 9 quilômetros. Onde eu estudava. Depois... Quanto tempo será que ia andando, né? Que tinha que sair mais cedo para poder chegar. Pensa com o frio, que a gente chegava com a mão tudo dura. Lá a professora mandava a gente ficar... Vocês tinham calçado? Vocês tinham calçado? A gente ia de chinelinho, com aquelas brusinhas, com as pernas tudo de fora, né? Era sofrido. E hoje em dia eu vejo assim, nossa, como é que as coisas mudam tanto, né? Eu falei, nossa, o jeito que na minha época, né? Que eu fui criada, né? Meus irmãos, né? Foi tão diferente, meu Deus do céu. Então, a gente dava muito... Hoje em dia, eu fico imaginando, né? Por tudo que eu passei, que eu fazia na época, né?
Era criança já, e já fazia tipo coisa que adulto fazia. Porque a roça fazia... Agora hoje, né, dona Fátima, vai colocar uma criança para fazer o que eles faziam, aí já vem direitos humanos e tudo mais, conselho tutelar, e aí a geração tá no jeito que tá. A geração Nutella. Não é verdade? A senhora já passou por alguma situação assim na sua infância? A senhora lembra? Quando nós viemos da Bahia, esse é um detalhe que eu gostaria de deixar claro. Viemos de Pau de Arara. Eu tinha 8 meses de idade. Sabe o que é Pau de Arara? É aqueles caminhões abertos, não é? Isso, com lonas, banquinhos na carroceria. Eu tinha 8 meses, a mais velha, 11 anos. Tinha uma de 5, uma de 3, uma de 2. E minha mãe veio naquele caminhão com meu pai, semanas, da Bahia para cá. Então, eu vi algumas coisas, mas eu não percebia. Eu era bebê. Era um bebê. Pararam na Estação da Luz, deixaram a gente ali, aguardando um capataz que viesse buscar, porque havia um contrato de trabalho, me parece, buscar para uma fazenda onde eles iriam trabalhar. A minha irmã estava me contando isso. Na fazenda, ela fazia o que a senhora fazia. Ela ia trabalhar junto com meus pais, colher arroz, enfim. E a gente, como era bebê, ficava em casa. Eu sei que esse sofrimento que eu fiquei sabendo foi que me travou para botar filhos no mundo, entende? Puxa vida. Travou porque eu falei, não quero. E depois tem todo um histórico. Minha mãe vindo, antes disso, viajando para uma outra cidade, ela perdeu um filho, teve que sepultar no meio do caminho. Puxa vida. E aí, tudo isso ficou na minha mente, a história que eles contaram. E o meu nascimento foi doloroso, porque eu fui a primeira a nascer numa maternidade. Os outros nasceram em casa. Mas se ela não tivesse sido socorrida para levar para a maternidade, eu não estaria aqui para contar a história e nem ela. Deus nos favoreceu nesse sentido. Eu disse que eu inaugurei a maternidade Nossa Senhora de Fátima. Por essa razão, meu nome... Ela colocou o nome da senhora. As freiras colocaram, porque ela estava desenganada. Elas perguntaram, a gente pode colocar Fátima? Ela falou, eu vou entregar, eu não vou sobreviver. E ela sobreviveu até os 86 anos. Minha mãe era uma guerreira. E ela suportou muitas coisas. Viveu e superou muitas coisas. Então, o meu exemplo maior de superação é minha mãe. Porque você imagine uma mãe ter que sepultar um filho no meio do caminho, porque morreu desnutrido. Meu Deus. Então, tudo isso que foi contado para mim criou esse bloqueio. E tivemos infância sofrida. Meu pai era carpinteiro, minha mãe lavava roupas para poder complementar a renda da família. E a gente, muitas vezes, foi ajudada. O que eu admiro em São Paulo é a solidariedade, né? Recebemos ajuda dos vizinhos. Uma vez até eu fiquei muito triste, porque eu sou muito orgulhosa. Parou um caminhão na frente da nossa casa, cheio de sapatos, que estava doando. Então, o que faz hoje o pessoal para o Rio Grande do Sul, nós recebemos naquela época. E isso criou em mim uma vontade enorme de estudar, de mudar de vida, de não permanecer naquele estágio que nós vivíamos. E aí nós fomos crescendo, querendo trabalhar, querendo estudar, na medida do possível, dentro dos nossos limites. E hoje estamos aqui. Quando eu já casei, mas assim, foi uma batalha vencida de tudo que eu vivenciei. Mas aí eu tinha um sonho de ter um casamento, de ter um marido, de viver a diferença. E aí nós casamos, Felipe veio. Quando o Felipe nasceu, eu disse, não quero mais. Mas aí Deus me presenteou com a Stephanie, que é a minha segunda filha, um presente de Deus. Então, a Stephanie foi a caçula? A caçula. E ela mora em São Paulo. Quando eu engravidei da Stephanie, foi um mês inteiro de lágrimas. Não que eu não a quisesse.
Aos 42 anos, eu falei, será que eu vou acompanhar o crescimento da minha filha? Mas Deus foi me dando forças e ela nasceu, graças a Deus, está aí casada em São Paulo. Mas antes dos dois, eu tive uma filha do coração. Meu irmão teve um romance com uma pessoa e essa pessoa não conseguiu ficar com a filha. E aí ela foi entregue para nós. E aí foi paixão à primeira vista, né? O nome dela é Angelita. Aí a Angelita foi criada pela senhora. Sim, por nós todos ali, mas eu agarrei. Angelita, falei não. Então a senhora pode dizer que quando um filho é adotivo, o amor também não é porque não saiu da barriga que... É diferente, mas tinha ciúmes. O Felipe tinha, a Stephanie tinha, e ela virava para mim e falava, tia, eu queria ter nascido da sua barriga. Olha. Isso é muito gostoso de ouvir, né? E hoje está aí uma mulher, onde ela me vê, ela minha rainha. Mas ela chama de tia ou ela chama de mãe? Chama de tia, mas com quem ela conversa, ela fala, é minha mãe, minha rainha. Ai, que linda. A mãe dela está viva, lá em Botucatu, mas ela fica mais com a gente. Mas ela gosta da tia. É maravilhoso.